Olá, irmãos, graça e paz. Nós estamos começando mais um momento de adoração nas nossas casas, por enquanto. E eu queria pedir que você, nesse momento, se afastasse das distrações. Para começar esse nosso culto, eu queria pedir para você abrir no Salmo de número 109. Nós vamos ler do verso 16 ao 26. O texto diz assim: pois ele jamais pensou em praticar um ato de bondade, mas perseguiu até a morte o pobre, o necessitado e o de coração partido. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em me abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Envolva-o com um manto e aperte-o sempre com um cinto. Assim retribua o Senhor aos meus acusadores, aos que me caluniam. Mas tu, soberano Senhor, intervém em meu favor por causa do teu nome. Livra-me, pois é sublime o teu amor leal. Sou pobre e necessitado, e no íntimo o meu coração está abatido. Vou definhando como a sombra vespertina, para longe sou lançado como um gafanhoto. De tanto jejuar os meus joelhos fraquejam, e o meu corpo definha de magreza. Sou objeto de zombaria para os meus acusadores. Logo que me veem, maneiam a cabeça. Socorro, Senhor, meu Deus, salva-me por teu amor leal. Senhor, nós te adoramos, te louvamos pela tua santidade, justiça, pureza. Nós sabemos que o Senhor é bom, mas tu és também santíssimo. Nós somos pecadores e precisamos de ti. Nesse momento nos aproximamos por meio de Cristo para te adorar. Nos ajuda a fazer isso de maneira agradável. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode
É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Meu refúgio e fortaleza, és o meu socorro. Mesmo que estrondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. Há um lugar de águas tranquilas, tu nele habitas. Lá não há abalo, tremor, pois tu governas. Assentado Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo. Reinos vêm, Guerras surgem, sempre fora do coração. Mas mesmo que escondem as águas e os montes afundem, eu não temerei. O trono do Senhor é inabalável. Há um lugar de águas tranquilas, o Filho do Rei nele habita. Lá não há abalo, temor, pois Ele o governa. Assentado Rei está no trono de glória. Honra e louvor àquele que reina sobre tudo.
Senhor, não existe canção que honre o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável, Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Não há pecador além, não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. tudo que tenho, tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Ele é tudo que nós temos, tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Erga a sua voz e cante a Ele. Tudo que tenho, o que preciso, Ore ao Senhor nesse momento, em confissão pelos seus pecados. Santo Deus, como nós acabamos de cantar, nós dizemos: Tu és incomparável. Não há outro Deus como o Senhor em nenhum lugar da criação. Nós adoramos reconhecendo que somente Tu és Deus de toda a terra. Tu és não somente o Deus que criou a todas as coisas. Tu és o nosso Senhor e por causa de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Nesse momento, reconhecendo nossas falhas, nós oramos a Ti em confissão por nossos pecados. Queremos orar, Senhor, nesse momento, pedindo perdão
porque temos falhado em muitos momentos. Quer como pais, quer como filhos, o fato é que nós pecamos uns contra os outros. Desagradamos a Ti. Muitas vezes acabamos envergonhando o Evangelho por causa de nossas atitudes. Senhor, como pais de nossas famílias, temos muitas vezes falhado na criação de nossos filhos, nos governos de nossa casa. Por isso, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós. Somos falhos, pecadores e precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a cumprir a missão que o Senhor nos deu. Fortalece-nos, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, com a Tua palavra. Nos ajuda a glorificar ao Teu santo nome em nossos relacionamentos, em nossas famílias. Ajuda-nos a criar os nossos filhos para a Tua glória. Não somente para que eles sejam bons profissionais, bons estudantes, mas para que eles sejam filhos Teus, Senhor. Bons discípulos que seguem a Tua palavra e vivem o Evangelho. Senhor, nós Te somos gratos, porque também sabemos que em Cristo há perdão disponível para os nossos pecados. É em Seu nome que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, graça e paz. Eu estou por aqui pelo novo espaço de nossa igreja e, como vocês podem perceber, improvisando um momento ou um local para a nossa gravação dominical. Enquanto eu gravo aqui, os irmãos estão terminando a nossa tenda, outros estão completando a mudança da Acre. Antes eu estava com eles, ao término, eu e o presbítero Tiago voltaremos a ajudar os nossos irmãos, de modo que ao final deste fim de semana tenhamos tudo que ficou para Acre, aqui já na Jovita Gomes, e esperando em Deus que no próximo domingo estejamos prontos para receber todos vocês. Eu sei que vocês gostariam de estar aqui, eu tanto quanto, mas a verdade é que nós trabalhamos muito nas últimas semanas, corremos muito, fizemos muito, mas ainda há o que preparar para receber os irmãos com um pouco mais de conforto e segurança também. Então, louvado seja o Senhor pelas orações dos irmãos, pelas contribuições dos irmãos e também pela participação de vários dos nossos irmãos que estão aqui diariamente. Eu estou muito grato a Deus, queridos, pelo trabalho manual de vários irmãos nossos. De verdade, eles estão aqui colocando a mão na massa e nos ajudando a levantar e preparar este novo espaço de culto. Espero que você esteja nutrindo no coração santa expectativa de estar aqui conosco, cultuando a Deus com alegria e muita gratidão no coração. Então esteja orando por isso durante a semana. Ao longo da semana vamos investir tempo e esforço para preparar especialmente a nossa tenda e algumas salas para receber nossas crianças. Domingo próximo, Deus permitindo, às 9 da manhã e às 18 horas nós teremos cultos públicos para a glória e louvor do nosso Deus. E falando do próximo domingo, eu quero convocar aqueles irmãos que nos ajudam a servir as crianças. Eu sei que em razão da pandemia, muitos não puderam participar ao longo do ano, outros deram um tempo, mas agora é chegado o momento, queridos, de retornar às atividades. Então, por favor, procure a nossa irmã Yaci e se coloque à disposição dela para voltar a servir nossas crianças. Aqueles de vocês que já serviram no passado, voltem, vamos trabalhar conosco. E aqueles que querem nos auxiliar, procurem nossa irmã. Próximo domingo nós vamos precisar da ajuda de todos vocês para servir também as nossas crianças, tá bom? Vamos ao Senhor em oração? Curve a sua cabeça onde você estiver agora e vamos a Deus em mais um momento de oração. Senhor, nós queremos bendizer o Teu santo nome, louvar-Te por Tua bondade, graça e misericórdia.
São dádivas tuas que não cessam de cair sobre nós. Muito obrigado, ó Deus. Em meio a uma pandemia, nós podemos, ó Deus, viver esta transição de lugar. E neste novo lugar, teremos mais espaço e mais estrutura para melhor servir a nossa própria igreja e aqueles irmãos que o Senhor mesmo vai acrescentar à nossa igreja ao longo do caminho. Louvado seja o teu nome por isso. Como igreja, nós queremos te render graças por todos os irmãos que estão participando desta campanha. Muitos estão contribuindo, outros estão orando e vários irmãos nossos estão aqui conosco de segunda a segunda, investindo um pouco de seu tempo, de seus recursos e de suas habilidades para melhor preparar este lugar de adoração. Eu te agradeço, ó Deus, por todos eles. Ainda em oração, eu quero te rogar, ó Deus, por estes profissionais que com as mãos são tão habilidosos em prestar serviço para a tua glória. Aqui, como eu tenho visto, e certamente no mundo. Louvado seja o teu nome pela vida deles, pela capacitação que o Senhor lhes deu e por todo o serviço que prestam. Que eles se lembrem que são úteis, valiosos e que enquanto trabalham aqui ou lá fora, eles também estão trabalhando para ti. Me vem à mente o que os puritanos do passado diziam, quando faziam uma cadeira, por exemplo, na Inglaterra, certamente ela seria a melhor cadeira do país, de modo que a rainha desejaria se assentar nela. Que assim seja com tudo que nós produzimos, que façamos com qualidade, com excelência, com destreza, e que tudo isso seja feito em espírito de culto para a glória do teu nome. Ainda em oração, nós rogamos pela família do nosso irmão Mateus Geruel. Ele é membro de nossa igreja. E ao longo da semana, teu servo perdeu o avô, o pastor Jonatas Catão, pastor estimado, que trabalhou em tua causa por muitos anos e que recentemente foi chamado às mansões celestiais. Eu sei, ó Deus, que a família sofre, que os irmãos mais próximos também choram, mas nós queremos também te louvar por tudo que este teu servo fez em nossa cidade e pelo avanço da tua obra em nosso estado. Conforta os corações dos dele e dá que mais pastores se levantem para viver a exemplo do pastor Jonatas Catão, um homem que foi dedicado à igreja local e muito comprometido com a pregação do Evangelho. Agora que vamos ofertar, Senhor, mesmo de casa, conceda-nos um coração generoso e nos dê condições de seguir investindo em nossa igreja local e em suas obras missionárias. Eu oro assim com os meus irmãos, em nome de Cristo, e para o louvor da glória dele. Amém. Enquanto ouvimos mais uma canção, vamos colocar diante do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó. Digno és de glória. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti.
porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor. Digno és de glória e louvores, levantemos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro além de ti, não há outro igual a ti, Senhor. Queridos irmãos, vamos abrir agora a palavra de Deus. Abra aí sua Bíblia em sua casa, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 15. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3 e verso 15. É deste texto que vamos partir para fazer a segunda mensagem da série Pastores da Família. 2 Timóteo 3,15. Todas as igrejas, em alguma medida, sonham com o crescimento. Algumas são mais pragmáticas, outras são mais bíblicas. Todas, no entanto, querem viver o crescimento. Curiosamente, poucas são aquelas que se preocupam com o ambiente em que se deve dar o crescimento. Eu me refiro à família cristã. Nós investimos muito em programas, em profissionais, realizamos eventos e retiros a todo tempo, mas quase nunca paramos para equipar, treinar os pastores da família. Mas deveríamos, queridos, pois como escreve o reverendo Joel Bick, em um livreto que está no seu boletim, conforme as coisas são em casa, assim serão na igreja e no mundo. E se é assim, como está escrito em um antigo pacto puritano, nós precisamos assumir o compromisso de reformar nossas famílias, empenhando-nos para ter um cuidado consciente para manter a adoração no lar, comportando-nos em nossa casa com corações perfeitos, executando todos os deveres domésticos com fidelidade e educando, instruindo e exortando os nossos filhos e famílias a guardarem e andarem nos caminhos do Senhor. É o que queremos em nossa própria igreja, é o que queremos para a sua casa e família. E para falar sobre o discipulado familiar, eu quero começar lendo o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 15. Você encontrou aí? 2 Timóteo 3,15 registra: porque desde criança você conhece as sagradas letras,
letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez por este momento de estudo da palavra? Senhor, eu quero te dar graças, porque mesmo de casa nós podemos te prestar um momento de adoração. Conceda-nos, ó Deus, a atenção, livra-nos das distrações. E que nos lembremos, para te cultuar, nós precisamos nos esforçar, seja no culto público, como é o nosso desejo de viver no próximo domingo, seja em um culto doméstico, como é o que estamos praticando hoje. Nós precisamos nos envolver ativamente. Então, conceda-nos este desejo e esta força para nos engajarmos com o teu culto para a glória e louvor do teu nome. Fala conosco, Espírito, na palavra e ajuda-nos a liderar nossas famílias segundo a tua palavra e para o louvor da tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu escolhi o texto de 2 Timóteo 3,15 como ponto de partida deste sermão temático por uma única razão. Qual é, pastor? Este texto nos diz que até mesmo as crianças podem aprender as sagradas letras da Escritura. Letras estas que são capazes de conduzi-las à salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Não é pouca coisa, meu irmão. Entre tantos apelos e incentivos que fez em sua última carta, o apóstolo está aqui exortando Timóteo a permanecer firme nas sagradas letras. Sim, ele se aprofundou nelas durante o ministério e na vida adulta. Mas não foi na vida adulta que teve o primeiro contato com as sagradas letras. De acordo com Paulo, Timóteo as aprendeu ainda na infância. Então é sobre estas sagradas letras que Timóteo deve permanecer no calor do ministério. Sobre estas sagradas letras, eu e vocês devemos desenvolver nossos ministérios para a glória de Deus, seja isto na igreja, no mundo, e especificamente falando hoje em nossas famílias. A palavra de Deus é suficiente para nos levar em triunfo nesta missão que recebemos do Senhor. Bem, falando de nosso ministério na família, como podemos nos beneficiar da suficiência das Escrituras? O que aprendemos com a palavra de Deus hoje sobre o discipulado familiar? Em primeiro lugar, queridos, eu quero destacar a missão do pastor da família. A missão do pastor da família. Para fundamentar esta divisão, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo de número 4. Se você estava em 2 Timóteo, volte aí algumas cartas para a sua esquerda. Rapidamente você deve encontrar Gálatas, e eu quero ler com vocês os versos 17, 18 e 19. Enquanto procuram a passagem, me permitam relembrá-los acerca de seu contexto. Segundo o que lemos em Gálatas capítulo 1, falsos pregadores estavam perturbando as igrejas da Galácia com um falso evangelho. Portanto, para proteger o evangelho da graça de Deus e para cuidar do rebanho que Deus lhe havia confiado, o apóstolo Paulo escreve esta carta, que é cheia de doutrina, exemplos pessoais e de apelos fervorosos. Um deles está aqui no capítulo de número 4. Deste, eu quero ler apenas os versos 17, 18 e 19. Acompanhe comigo o texto sagrado. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem.
mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que temos aqui, queridos, é um contraste, uma comparação entre o ministério destes falsos pregadores e o ministério do apóstolo Paulo. Qual era o objetivo do ministério pastoral destes falsos pregadores que perturbavam as igrejas da Galácia? Bem, segundo o que Paulo escreveu aqui, estes pregadores querem ser agradados. Primeiro, eles agradam suas ovelhas ou seus ouvintes, lhes pregando uma mensagem centrada no homem, que exalta a performance do homem. E depois, diferentemente de Paulo, eles querem estar sempre por perto. Sim, eles agradam, mas o que eles querem, na verdade, eles querem ser agradados. Do outro lado temos Paulo. E o que é que Paulo quer, irmãos? Qual é o objetivo do ministério pastoral de Paulo? Quer ele esteja por perto, quer ele esteja longe, servindo outras igrejas. Meus filhos, verso 19, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Este é o grande objetivo de Paulo. É o que ele quer para os filhos na fé que Deus lhe deu. Este é o objetivo do nosso ministério, queridos. Eis o que nós deveríamos perseguir. Nenhum pai cristão deveria estar perdido quanto à sua missão. O que Deus espera de nós, pastores da família, Ele espera que labutemos com dores de parto às vezes, como o propósito de conduzir nosso cônjuge e filhos à maturidade cristã. Nós precisamos fazer de tudo para formar Cristo em nossos familiares. Formar Cristo é uma expressão sinônima de conduzir à maturidade. Eis o que nós deveríamos perseguir. Eis o que Deus espera de nós, pastores da família, que nós conduzamos nossas famílias à maturidade cristã. Agora, de cara, nós precisamos levar em consideração 3 ingredientes que são essenciais quando estamos falando de maturidade em nossa família. O primeiro deles, nós trabalhamos na dependência do Espírito Santo. Nós não trabalhamos pela maturidade cristã da nossa casa sozinhos. Nós não podemos realizá-la sozinho. Não é uma questão de apenas ter mais recursos. Não é só uma questão de ter tempo para a família. O que os nossos filhos, o nosso cônjuge precisa e o que nós mesmos precisamos para lhes liderar a maturidade vem do alto. Logo, como pastores da família, nós devemos ser homens de oração. Devemos conduzir os nossos de joelhos, rogando a Deus por poder e sabedoria do alto, queridos. Outro ingrediente-chave para a maturidade cristã é a Bíblia. Não há crente verdadeiro sem Bíblia, queridos. Sim, nós dependemos do Espírito. Mas lembre-se do que Paulo disse aos Romanos no capítulo 10, a fé vem pelo ouvir. Mas ouvir o quê? A palavra de Cristo. O Espírito convence, o Espírito faz o pecador nascer de novo, o Espírito nos lidera em um processo de santificação progressivo, é verdade.
Mas o Espírito faz isso por meio da palavra. Nós dependemos do Espírito, por isso andamos em oração. Mas nós temos a responsabilidade de pregar e ensinar a palavra aos nossos. Eu lhe pergunto, meu irmão, se esta é a nossa responsabilidade, o quanto da palavra nós conhecemos. Quanto tempo devotamos ao seu estudo. Nos entregamos para conhecê-la e depois para ministrá-la na dependência do Espírito. Por fim, pensando nesta divisão, outro ingrediente da maturidade é o tempo. A maturidade não vem de um dia para o outro, queridos. Não acontece de repente. Crescimento é algo que se dá ao longo do tempo. Logo, eu e vocês, pastores da família, nós precisamos ter paciência com os nossos. Esperamos que Deus tenha paciência conosco. Logo, precisamos ter paciência com aqueles que o Senhor nos confiou. Eles vão crescer, eles estão crescendo, mas não crescerão tudo de uma vez. Nossa responsabilidade é ensinar e modelar a palavra na dependência do Espírito. Depois nós esperamos pelo trabalho secreto do Espírito, pelos frutos que veremos do lado de fora ao longo do tempo. Bem, esta é a missão dos pastores da família: conduzir os seus à maturidade cristã. Em segundo lugar, eu quero considerar com vocês o método do pastor da família. O que é que ele precisa para conduzir sua família à maturidade? Eu quero, para tratar deste assunto, ler com vocês Deuteronômio capítulo 6, versos 6, 7, 8 e 9. Deuteronômio está do outro lado da Bíblia, ao início dela, no que chamamos de Antigo Testamento, ou no que chamamos dentro do Antigo Testamento de Pentateuco. Por favor, vá comigo a Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos ler os versos 6, 7, 8 e 9. E se você está se perguntando por que é que eu vou abordar o mesmo texto que o presbítero Tiago tratou semana passada, me permitam algumas palavras. Primeiro, eu vou tentar não ser repetitivo. Ele fez um excelente trabalho. Em segundo, eu estou voltando a este texto porque na preparação durante a semana eu me deparei com um capítulo valioso demais. Em um livro que está no seu boletim, O Caminho para a Criança Andar. Excelente texto de Lou Priolo. E ele me fez voltar a esse texto de Deuteronômio, fez alguns destaques importantíssimos e eu gostaria de reparti-lo com vocês para fundamentar o que eu vou dizer sobre o método que podemos empregar neste ministério de levar nossos filhos à maturidade, certo? E antes mesmo de ler o texto, se você o conhece, se já o ouviu antes, se está familiarizado com ele, você sabe que a porção que vamos ler é prefaciada pelo grande mandamento, ou primeiro e grande mandamento do Senhor. Qual é? Ame o Senhor, o teu Deus, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Se lembra disso? Bem, este é o prefácio do que nós vamos ler. Logo depois do primeiro e grande mandamento, Moisés nos dá o que Lou Priolo chama aqui de o primeiro grande mandamento para a criação de filhos nas Escrituras. Deuteronômio 6,
versos 6, 7, 8 e 9. O texto inspirado nos diz que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos quebrar esta porção e dividi-la em algumas expressões. Primeiro, que estas palavras estejam em seu coração. Estejam em seu coração é uma expressão que no hebraico poderia ser traduzida por no interior do ser humano. Antes mesmo de ensinar as palavras de Deus aos nossos, o que Deus espera de pastores da família é que eles as conheçam profundamente, que eles as tenham no íntimo de seu ser. Uma vez, dentro ou no interior de cada um de nós, ele pede: ensinem com persistência aos seus filhos. Ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar com persistência, no hebraico, é literalmente dizer a mesma coisa duas vezes. E o verbo empregado aqui também era usado para o afiar das espadas. Você sabe qual é o processo. Bater o ferro contra uma pedra de afiar muitas vezes. Deus espera que os pastores da família, então, gravem as suas palavras no coração e que depois disso, com perseverança e persistência, eles as ensinem a seus filhos repetidamente. Como? Bem, o verso 7, parte B, nos diz: converse sobre elas andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Bem, Moisés não estava falando de 4 momentos de aula por dia, de 4 sermões por dia. Não, queridos. As expressões aqui abarcam a vida. A ideia é: ensine no meio da vida, enquanto você vai e volta, enquanto realiza uma tarefa doméstica ou sai para passear. Aproveite cada oportunidade do dia para ensinar as minhas palavras a seus filhos. Por fim, nós temos os versos 8 e 9, que nos dizem: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Muito embora não seja errado usar algumas destas expressões de modo literal, é bem mais provável que seu significado seja metafórico. Um comentarista escreve: amarrar a palavra nos braços significa que ela deve governar nossas ações, o que fazemos. E prender a palavra na testa aponta para o fato de que ela deve governar nossos pensamentos. Escrever as palavras ou a palavra de Deus nos batentes das portas e em nossos portões apontam para a necessidade que temos de ser governados pela palavra dentro e fora de casa. Os pastores da família devem colocar a palavra em seus corações, gravá-la em seus corações. Depois disso, devem ensinar a palavra persistentemente a seus filhos.
em todos os momentos da vida, em um momento formal de culto doméstico, mas também em um momento informal de diversão. E eles devem fazer isso, objetivando o governo ou a influência da palavra sobre os seus familiares. A ideia é, nós ministramos a palavra a fim de que Deus nos governe, ações, pensamentos, dentro e fora de casa, a fim de que o Senhor governe toda a nossa vida. Certo, pastor? Nós precisamos ministrar a palavra em nossa casa e para os nossos, mas como? Qual seria um método fácil de se replicar em nossas casas e como os nossos? Através dos séculos, os cristãos têm se utilizado do que chamamos de catecismos. Catecismo nada mais é do que um simples método de ensino que faz uso de perguntas e respostas. E há inúmeros benefícios para aqueles de nós que vamos adotar, por exemplo, o nosso breve catecismo de Westminster. Quais são eles? Um primeiro benefício que posso destacar é a alfabetização teológica. No breve catecismo, nós temos perguntas e respostas que cobrem todas as principais doutrinas da fé cristã reformada. O que significa que ao longo do processo de ensino, o catecúmeno ou o aluno vai se aprofundar nas principais questões doutrinárias da fé reformada. O catequista ou o professor, de tanto repetir, de tanto voltar, de tanto pensar sobre essas doutrinas, também vai crescer. O segundo benefício, queridos, de se usar um catecismo é que ele pode servir como uma ferramenta apologética. Apologética é uma disciplina firmada na exortação do apóstolo Pedro. Recentemente o presbítero Diogo tratou dela. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que está em vocês. A apologética, então, envolve compreensão do que cremos. Estejam sempre preparados. Envolve também saber por que cremos, qual é a esperança da nossa fé. E envolve ainda a comunicação do que cremos. Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão de vossa fé. A ideia é, enquanto perguntamos e respondemos em casa, estamos nos preparando e preparando os nossos para as perguntas que virão lá fora. Não serão tão diferentes. Estamos em um treinamento que vai nos preparar para oportunidades lá fora. E mais do que nos oferecer uma ferramenta apologética, o catecismo pode nos ajudar a criar unidade doutrinária na igreja. Eu sei que você já deve ter ouvido a frase doutrina divide. E há um fundo de verdade nela. Por vezes pessoas se afastam de nós ou da nossa igreja porque nos julgam muito doutrinários ou pesados demais na questão doutrinária. Sim, alguns vão se afastar, mas os que se aproximam e ficam, à medida que conhecem a doutrina reformada, se tornam mais unidos. E é o que queremos mesmo. Nós queremos unidade doutrinária. Agora, por melhor que seja ouvir uma exposição bíblica aos domingos ou participar de uma aula de escola bíblica dominical, nós precisamos ser sinceros.
Púlpito e sala de aula não são suficientes. Estamos falando de um sermão, de uma aula por semana. E como vamos doutrinar os nossos de segunda a sexta? Pais, pai, mãe, vocês precisam nos ajudar. Se fazem uso do catecismo, vocês estarão criando uma geração futura de crentes mais unidos doutrinariamente. Pastor, nós sabemos disso. Mas por que então paramos de catequizar nossos filhos? Por que não mais os ensinamos em casa, queridos? O pastor Vold Bauckham, em um livro que está no seu boletim também, de onde nós tiramos a ideia para a série, sugere que nós paramos de catequizar os nossos filhos por alguns empecilhos. O primeiro deles, a profissionalização. De algumas décadas para cá, nós contratamos pastores para tudo. Tem pastores para a família, pastores para os jovens, pastores para os adolescentes, pastores para as crianças. Pouco a pouco, nós fomos terceirizando nossa missão e esperando mais do que deveríamos da igreja. Louvado seja o Senhor pelos irmãos que labutam na igreja para nos ensinar a palavra. Mas esta responsabilidade é nossa, pastores da família. A educação bíblica de nossa casa é responsabilidade nossa. Outro empecilho que aponta o pastor Bauckham é o que ele chama de decisionismo, influenciados pela cultura atual. Nós não queremos pressionar nossos filhos a uma decisão por Cristo. Dizemos coisas do tipo, não, quando crescerem, eles vão escolher o que querem. Queridos, crianças, adultos e idosos não podem escolher quando estamos falando de salvação. À luz das Escrituras, eu e vocês sabemos, sem o Espírito vivificador, todos estão mortos. Não podem escolher. Nós não podemos deixá-los onde estão. O que é que nós fazemos então, Renan? Nós pregamos a palavra. Pois como ouvimos antes, é por meio dela que vem a fé salvadora. O Espírito vai despertá-las no interior, mas Ele o fará mediante a pregação. Precisamos ensinar nossos filhos, na esperança de que o Espírito faça do lado de dentro o que nós estamos tentando do lado de fora, ou que Ele se aproprie do que estamos fazendo do lado de fora, para realizar aquilo que não podemos do lado de dentro. E o maior dos empecilhos, o que mais nos para na educação das nossas casas, diz o pastor Vold Bauckham, é a preguiça, queridos. Estamos tão cansados quando chegamos do trabalho, somos tão egoístas, queremos correr para os nossos passatempos, para aquele programa que amamos ver à noite, ou para a cama, para descansar, mas quase nunca estamos comprometidos de verdade com a educação dos nossos filhos. É difícil, pastor. A tarefa é pesada, nós não conseguimos. Meu irmão, aprender matemática não é tão fácil, especialmente para algumas crianças. Português para outras é difícil demais. Mas nós achamos que o esforço vale a pena. Nós fazemos de tudo para que os nossos filhos conheçam as matérias básicas. Será que não vale a pena o esforço para conduzir nossos filhos ao conhecimento de Deus? Que Deus nos ajude, pastores da família, a conduzir nossos filhos à maturidade cristã. Para terminar, queridos, eu quero falar ainda sobre o meio do pastor da família. Falamos inicialmente sobre a missão, conduzir nossos
familiares à maturidade sobre um método, um deles. Podemos usar os catecismos para ensinar a palavra em casa. E agora eu quero falar sobre o meio do pastor da família. Abra sua Bíblia comigo para terminar em Josué, bem pertinho aí de Deuteronômio. Josué, próximo livro aí da Bíblia, se você estava em Deuteronômio. Eu quero ler com vocês o capítulo de número 24, os versos 14 e 15. Só agora eu acho que eu parei de falar. E talvez vocês tenham notado que eu estou meio apressado, estou correndo. Me perdoem, irmãos. É porque eu estou aqui e, ao mesmo tempo, às vezes, pensando no que nos resta por fazer aqui na mudança. E nos meus irmãos que estão passando bem aqui ao meu lado e carregando peso. Então, por isso que talvez eu tenha corrido mais do que eu deveria. Mas, enfim, estamos chegando ao final. Eu vou tentar segurar um pouquinho. Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Enquanto você se aproxima da passagem, recorde-se apenas do seguinte fato. Esta passagem tem por contexto a conquista da terra prometida. Josué liderou esta conquista. Agora que as tribos estão espalhadas pela terra prometida, a pergunta é: como deve viver o povo de Deus? Estas célebres palavras de Josué nos falam um pouco do que Deus esperava de seu povo na terra prometida. Josué 24, versos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Desta porção eu quero fazer 3 breves destaques. O primeiro deles diz respeito à palavra servir. O que é servir a Deus? É uma palavra abrangente. Mas tenha em mente que em muitas ocasiões ao longo da Bíblia, ela significa adorar a Deus. Logo, o que Josué tinha em mente aqui também envolvia as leis cerimoniais de culto em Israel. Ele esperava que nesta nova terra Israel se dedicasse a adorar a Deus. Segundo destaque, para adorar a Deus, os israelitas são convocados aqui a abandonar os falsos deuses. Deus não aceita adoração pela metade ou adoração misturada. Os adoradores do Senhor nesta nova terra não podiam estar divididos entre Yahvé e os deuses pagãos. Lancem fora os falsos deuses e resolvam hoje servir apenas ao Senhor. O último destaque. Josué não está pedindo algo aos chefes das famílias de Israel que ele mesmo não está comprometido em fazer. Vocês escolham hoje a quem vão adorar. Quanto a mim, eu e a minha família adoraremos ao Senhor. Josué sabe dos perigos de se viver em uma terra infestada por falsos deuses. Ele sabe
que seus familiares e todos os israelitas serão tentados nesta nova terra. Por isso mesmo, ele resolve liderar os seus na adoração familiar ao Senhor. Queridos, são outros tempos. Os deuses têm outros nomes, mas o perigo permanece. Nós vivemos em uma sociedade infestada por falsos deuses. Como nos protegemos? Quem vai proteger seus filhos, meu irmão? Sua esposa? Mãe, quem vai proteger seus pequeninos? Como Josué, queridos, nós precisamos nos comprometer com isto, liderar nossas famílias em adoração ao Senhor. É claro que aqui também está o culto público que prestamos, mas para além do que fazemos enquanto igreja, aqui também nós encontramos a responsabilidade dos pastores da família de conduzir os seus familiares em adoração particular, ou em adoração doméstica, melhor dizendo. Falando do culto doméstico ou familiar, irmãos, quais são seus elementos, o que deveríamos ter em nosso culto familiar? Palavra, oração e canções. São os mesmos elementos que usamos no culto público. Nós fazemos em casa e com os nossos, em miniatura, o que fazemos na igreja com todo o povo de Deus que congrega conosco. São os mesmos elementos: leitura e ensino da palavra, e em resposta, oração e canções ao Senhor. Agora, quando, pastor? Onde devemos cultuar em nossas casas? Eu sugiro o seguinte: aproveite as refeições em família. Se tem filhos pequenos, vai ser mais fácil escolher. Se seus filhos são adolescentes, jovens, e as agendas não batem, não coincidem com as suas, nós teremos que conciliar e perceber qual é o melhor momento para ter todo mundo junto à mesa e em adoração ao nosso Deus. Eu sei que não é fácil, mas nós precisamos praticar o princípio de Mateus 6:33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas pelo Senhor. Vamos priorizar este momento em família, queridos. E qual deve ser o nosso alvo, pastor, enquanto cultuamos com a família? O pastor Joel Bick, no livreto que já mencionei antes, sugere o seguinte: brevidade, persistência e esperança. A questão do culto doméstico não é sua extensão. Ele precisa ser breve. A grande questão é a perseverança com a qual vamos realizá-lo todos os dias, ou na maioria dos dias. Agora, enquanto realizamos algo simples, às vezes repartindo uma porção de um texto, cantando uma última canção, fazendo poucas orações, nós precisamos nutrir no coração esperança. Esperança em quê, pastor? Em Deus. Deus fala quando lemos sua palavra. Deus fala quando nos reunimos em torno da palavra para ouvi-la, queridos. Logo, em um culto doméstico, Deus pode salvar um dos seus filhos. Deus pode encorajar você, meu irmão. Deus pode alcançar você, minha irmã. Por mais simples e breve que seja o culto doméstico, nós precisamos cultivar esta esperança, como Deus fala no culto público. À medida que lemos e expomos a palavra, Ele também pode falar na sua casa. Tenha
santa expectativa. Pastores da família, vamos atender ao chamado de Josué. Deus espera que o adoremos em família. E a nossa família espera que a lideremos em adoração. Eu quero concluir este breve sermão com o que Piper escreveu sobre a coragem do missionário John Paton. Já me ouviram falar dele antes. John Paton é um missionário escocês. Deixou sua terra natal e foi servir a Deus entre os índios canibais das ilhas do Mar do Pacífico. Por que ele não desistiu, queridos, depois de perder esposa e filha? Por que não voltou à Escócia depois de ser caçado pelos índios canibais? De onde vinha tanta coragem para este servo de Deus perseverar na missão? A resposta, é claro, é de Deus. Mas quais foram os meios que Deus usou? Piper destaca alguns em um livro que escreveu sobre Paton. Mas um deles, ou o que eu quero fazer uso hoje, ele fala da fé do pai de Paton. Em um tributo a seu pai, John Paton escreveu e Piper citou em seu livro o seguinte: mesmo que tudo mais na religião fosse apagado do meu entendimento, minha alma voltaria para aquelas cenas anteriores e se trancaria mais uma vez naquele quarto santuário, ouvindo ainda o eco daqueles clamores a Deus, jogando fora todas as dúvidas com o apelo vitorioso: meu pai caminhava com Deus, por que eu não posso fazer o mesmo? Paton continua: jamais conseguirei explicar o quanto as orações de meu pai me marcaram. Quando ele se ajoelhava, e todos nós fazíamos o mesmo em torno dele para a adoração familiar, ele derramava sua alma com lágrimas pela conversão dos pagãos e por cada necessidade de nossa casa. E todos nós sentíamos-nos como se estivéssemos na presença do próprio Salvador vivo. Foi ali, diz o missionário John Paton, que eu conheci Jesus e que aprendi a amá-lo de todo o meu coração. Quem não pagaria tudo para ouvir algo do tipo de um filho? Não gostaríamos de ouvir dos nossos filhos coisas semelhantes, queridos? Claro que sim. Mas, sendo sincero, eu sei que nós tememos não ouvir. Porque nem sempre somos os líderes, os pastores que deveríamos ser. Então, o que fazemos? O que vamos fazer agora? Minha sugestão é que nós nos apropriemos do Evangelho mais uma vez. Pois não precisamos dele apenas ao início da caminhada. Nós precisamos do Evangelho durante todo o trajeto. Nós ainda somos pecadores carentes de um Salvador maravilhoso. Então, seja você um crente desanimado, um crente que precisa de ajuda, seja você um não cristão, que de repente, ouvindo esta mensagem ou conversando com alguém, se deu conta do seguinte: você é um pecador e não sabe o que fazer diante do juiz de toda a terra. A mensagem do Evangelho é a mesma para ambos. Se apropriem da graça de Deus, revelada na pessoa e na obra de Cristo. O que Cristo fez por nós na cruz do Calvário e no túmulo vazio, queridos, é capaz de nos salvar e de nos libertar da condenação futura do pecado.
mas também é suficientemente poderoso para nos libertar do poder e da influência do pecado aqui e agora. Arrependa-se de seus pecados, confesse-os diante do Senhor e recorra a Ele, pedindo graça e poder do alto. Curve a sua cabeça onde você está e tome alguns minutos para pensar e orar a Deus em resposta àquilo que você ouviu. Senhor, Não existe prisão que põe o peso da tua glória. Palavras não podem expressar quão grande é a tua beleza. Tu és incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. Não há pecador além. Não há pecador além da tua infinita misericórdia. Como posso te agradecer por tão grande amor que tens por mim? Tu és Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, incomparável. Jesus, chamamos, te adoramos, Senhor. tudo que tenho, tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Ele é tudo que nós temos, tudo que tenho, o que preciso, eu anseio por ti. Erga a sua voz e cante a Ele. Tudo que tenho, o que preciso,
Senhor, eu quero me aproximar de Ti mais uma vez. E eu sei que os meus irmãos estão fazendo o mesmo de casa agora. Nós queremos Te render graças por Tua salvação, por Tua infinita graça, por Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Nós nada merecemos, mas em Cristo tudo recebemos. Te louvamos por isso. Mas a verdade, Senhor, é que nós seguimos como pecadores. Por vezes falhamos em tantas áreas de nossa vida, de modo específico, falhamos muito na condução de nossas famílias. Ora, é a preguiça que nos assalta. Ora, é a tentativa de transferir responsabilidade. Senhor, nós somos divididos. Em alguns momentos negligenciamos nossas famílias. Achamos que a condução espiritual delas é do pastor, é do presbítero, é do seminarista, é do irmão da igreja. Senhor, conceda-nos neste dia consciência bíblica. Que o Teu Espírito nos desperte. É nossa missão conduzir nosso cônjuge e nossos filhos à maturidade cristã. Ajuda-nos, Senhor, motiva-nos, fortalece-nos e dá que comecemos, se precisamos começar, ou que sigamos, se já começamos, a liderar os nossos rumo à maturidade, Senhor. Nossos esforços são fracos, por vezes nós temos recursos, poucos recursos, mas nós cremos no Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, por favor. Esta é a nossa oração. Conceda-nos uma semana de discipulado familiar, de oração, de leitura da palavra, de canções em família. Que os meus irmãos sejam verdadeiros pastores, que nós sejamos verdadeiros pastores de nossas casas. Esta é a nossa oração, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão, o poder, a presença e o auxílio do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, e isto desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos. Sigam orando por esta reforma. E Deus permitindo, domingo próximo estaremos todos reunidos em um mesmo lugar para a glória e louvor do nosso Deus. Até lá!